A palavra é ambientado. Saudações, nobres aliens! Hoje, eu, Leonardo Duarte, estou aqui para falar para vocês de 1602. Essa obra que é escrita por Neil Gaiman, o idealizador de Sandman, e é desenhada por Andy Kubert, que foi o desenhista de Wolverine Origem, a infame origem do Wolverine. A proposta de 1602 é trazer todos os personagens do universo Marvel e ambientá-los em uma época diferente, em um local diferente, que seria a Inglaterra elizabetana justamente do ano de 1602. Aqui nós vamos encontrar as versões do Quarteto Fantástico, dos X-Men, do Homem-Aranha, do Capitão América e de vários personagens tradicionais do universo Marvel, ambientados em um contexto muito diferente. Seriam uma Inglaterra quase que da transição para o que seria a Idade Moderna, chegando na Idade do Novo Mundo, né? Ainda estava descobrindo as Américas, mais ou menos para a época da colonização. E então na Londres elizabetana nós temos a Rainha Elizabeth, nós temos o Rei James da Escócia e todo aquele contexto histórico que realmente existiu. E o Neil Gaiman ele mistura isso com os personagens clássicos do universo Marvel. E seria essa a proposta. No caso, o problema da história, a trama da história, gira em torno de acontecimentos climáticos misteriosos que estão começando a acontecer na Inglaterra, mas que já estavam acontecendo nas colônias, no caso na América. E esses eventos climáticos estavam levando o mundo em um sentido de destruição, ou seja, o mundo estava sendo previsto para ter um fim. O Vigia, que quem acompanha o universo Marvel conhece o personagem Vigia, ele aparece aqui nessa história, e ele é meio que a nossa voz aqui dentro, ele é meio que nossos olhos aqui dentro, ele explica algumas coisas, e é isso. A história se desenrola a partir daí, são os personagens do universo Marvel que estão enfrentando esse problema em 1602. A arte é do Andy Kubert, que é o mesmo desenhista de Wolverine Origem. É uma arte que eu acho boa, eu vou mostrar aqui pra vocês. É uma arte que eu acredito ser bem competente. Ela tem todo um ar de época, assim. Ela é uma arte que consegue trazer essa sensação de algo antigo. Você vê aqui, ó, tem a Távola Redonda, tem Nick Fury, nessa época. Esse aqui seria o nosso pequeno Peter Parker, ou Peter Parquois, eu não sei pronunciar o nome dele direito, né? Que seria o Peter dessa história. É uma arte que eu gosto. Aqui nós temos os X-Men elizabetanos, os X-Men de 1602. E é uma arte que eu considero competente. Ela não é excelente, ela não é, oh meu Deus, que arte incrível, mas é uma arte que consegue contar a história e trabalha em favor do roteiro. Gente, de ponto positivo para essa história, eu trago que a maneira que o Neil Gaiman consegue juntar a nostalgia, porque ele não está contando apenas o universo Marvel aqui, ele está contando o princípio do universo Marvel. Então você tem a formação clássica dos X-Men, que seria o Fera, o Homem de Gelo, o Anjo, o Anjo Ciclope e a Jean Grey, que tem uma mudança aqui nesse universo, e o Professor, né? E então ele pega essa época, ele pega o início do universo Marvel, ele pega o Peter Parker moleque ainda, criancinha, e ele coloca esses personagens num novo contexto que vai desenvolver uma história diferente. Então você tem aquele sentimento de novidade, porque é uma história que nunca foi contada, é uma história que você não conhece, porém com personagens que nós conhecemos muito bem, na verdade. Então ele consegue juntar
esse sentimento de eu não sei o que vai acontecer, de novidade, com um sentimento de nostalgia por conta desses personagens que nós conhecemos tão bem e que estão sendo retratados aqui de uma maneira, inclusive, jovem. E então eu acho que esse é a melhor coisa. Fora isso, nós temos também aquele sentimento de what if, aquele sentimento de o que aconteceria se, que é mais ou menos como a história se desenrola, que ela seria todo o que aconteceria se os personagens do universo Marvel estivessem introduzidos nessa época e não na época atual. E então você acaba tendo alguns easter eggs e algumas referências, algumas mudanças de personagem, tanto de personalidade como de acontecimento, a maneira com que as coisas acontecem, que é novo, mas é semelhante. E então eu acho que isso é um ponto bastante positivo, e o Neil Gaiman foi muito feliz em conseguir trazer esse sentimento nessa história. Como ponto negativo, eu vou comentar que a obra, como é que eu posso falar? Ela é incompleta. Ela não traz tudo aquilo que eu esperava. E aí, aqui eu abro um parênteses, galera, porque como essa história é escrita por Neil Gaiman, que é o mesmo escritor de Sandman, que eu já falei aqui nesse canal, que é a minha história de quadrinhos favorita, eu esperava muito mais. Eu esperava realmente algo próximo de Sandman, só que no universo Marvel, assim. E não foi isso que me foi entregue. Eu tô começando a perceber que o Neil Gaiman, ele tem um estilo e uma maneira de escrever própria, que talvez não case tão bem assim com super-heróis, ainda mais super-heróis da Marvel, que são super-heróis mais mundanos. O Neil Gaiman, ele é um escritor de mitologias, de contos fantásticos, então eu acho que acaba um pouco destoando do universo, da característica tradicional do universo Marvel, que são de personagens humanos e com falhas. Então, por conta disso, eu esperava mais assim dessa história. Não que ela seja ruim, ela não é ruim, vocês vão ver que a nota dela vai ser uma nota bem alta, eu tentei ser bastante imparcial, mas eu esperava realmente mais, assim. Não há nada nela que você diga, oh, caramba, que sacada genial. Ela só é divertida pela história em si, pelo roteiro. Mesmo que o universo Marvel tradicional não existisse, ela ainda seria uma história divertida. E somado a isso, você tem as referências, como eu vim falando. Você tem a introdução de personagens que você já conhece, a familiaridade. Então essas coisas ajudam a levantar a história, mas é só isso. Ela não passa disso e não tem nada que você diga, meu Deus, que coisa genial como você tem em Sandman, por exemplo. Então eu acho que eu fui pego um pouco pelo monstro da expectativa nessa história, e é por isso que talvez eu não tenha achado ela tão boa assim. Mas então é isso que eu trago pra vocês. Eu acho que faltou alguma coisa, faltou, talvez pela minha expectativa, faltou um toque a mais de genialidade aqui. Faltou aquele momento pra você dizer, meu Deus, isso é fantástico. Eu tava esperando esse momento e ele não chegou. Gente, aqui, como vocês veem, é uma edição da Salvat, capa dura, aquele tratamento da Salvat padrão, com impressão por dentro aqui e tal. E quanto aos extras, são bacanas, assim, são extras que eu gostei. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma espécie de textozinho com a história do Neil Gaiman e a Marvel. Ver aqui, curiosidades mesmo acerca da história, algumas falas do Neil Gaiman de como foi que ele pensou nessa história, que eu achei bem interessante. Aqui nessa parte nós temos, que eu também achei bem legal, seriam histórias que se passam nesse universo de 1602, porém que não foram escritas por Neil Gaiman, seriam minisséries complementares. E eu fiquei até com vontade de ler essas minisséries, porque, como eu falei antes, no ponto negativo, que eu achei que ficou faltando alguma coisa, talvez uma maior abrangência do universo Marvel, talvez tivesse completado aquilo que eu achei que ficou faltando. Então, eu até fiquei bastante curioso para ler essas outras histórias, apesar de que não são escritas pelo Neil Gaiman, mas pareciam bem divertidas. E aqui aqui é uma impressão, um desenho do artista que era o capista dessa série. O nome dele era Scott McCowan.
ele usava uma técnica bem interessante para fazer as capas. É uma espécie de desenho que deixava a impressão de ser uma gravura da época mesmo, uma gravura feita nos moldes da época, que era com placas e coisas assim. Galera, como nota para essa história aqui, eu vou dar um 8.1. É uma história, como eu disse, que é bacana, é uma história boa, mas que eu esperava mais, assim. Eu tentei ser bem imparcial, porque na verdade a minha vontade era de dar uma nota até menor, um pouco, mas eu tentei ser imparcial. Eu acho que o que me fez não apreciar tanto essa história foi mesmo o monstro da expectativa. E também, na verdade, apesar do monstro da expectativa, eu fui responsável, assim, de deixá-lo crescer tanto. Porque nós temos Eternos, que é outra história do Neil Gaiman também no universo Marvel, que eu já tinha lido e que eu não gosto. Porém, eu tinha ouvido falar que 1602 não era como Eternos, era muito melhor e era uma coisa realmente digna de Neil Gaiman. Então eu vim esperando muito também, não só por ser Neil Gaiman, mas pelo falatório. E eu achei que ficou uma história boa, mas não, como eu disse, não é no nível de 100. Então é isso, galera. Curtam-se, inscrevam-se, compartilhem, comentem aqui embaixo se vocês gostam, se vocês não gostam de 1602, se vocês gostam, se vocês não gostam de Neil Gaiman. Se você adora 1602, diga aqui por que ela é tão genial, por que ela é tão aclamada assim. E é isso. Todas as coisas mudam e nós mudamos com elas.